Olá, boa noite a todas e todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Amanda Teodoro, sou servidora pública da Prefeitura de São Paulo e estou aqui representando a Secretaria de Planejamento e Eficiência, a CEPLAN, que é a responsável por coordenar o processo do orçamento cidadão na cidade. Então, primeiramente, quero agradecer à subprefeita Ana Paula, a equipe de toda a subprefeitura, a equipe aqui de filmagem, que garantiu a possibilidade da gente fazer essa conversa, fazer essa escuta tão importante hoje de todos vocês. Então, para dar as boas-vindas ao nosso encontro, vou passar a fala para a nossa subprefeita. Obrigada. Boa noite. Tudo bem com vocês? Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade. É uma ótima oportunidade, uma oportunidade valorosa. Queria que vocês colocassem isso na cabeça de vocês. Esse momento da participação popular, aproximando e efetivando cada vez mais dentro da gestão pública. Isso faz a diferença. Isso é o complemento para o progresso. Agradecer aqui toda essa equipe maravilhosa com a Amanda, através do nosso secretário Clodoaldo, que tem feito um trabalho incrível dentro da nossa gestão, inclusive garantindo todos os recursos de todas as frentes para executar os serviços com maior excelência dentro da cidade de São Paulo. Enaltecer, sim, essa gestão do prefeito Ricardo Nunes, por essa sensibilidade de trazer o orçamento cidadão para dentro da gestão pública, onde a fala da população, as indicações da população passam a valer um peso com recursos para investimento dentro da nossa região. Aqui se faz presente toda a nossa equipe também da gestão pública, nosso governo local, Eliel, as nossas lideranças, nosso CPM, que é sempre ativo, a gente estava comentando isso agora. A todos aqui, inclusive, vou até pedir para o senhor levantar, vou quebrar o protocolo. Já que estamos aqui com os nossos moradores, nossas principais lideranças, seu João, hoje ele assumiu a frente da nossa gestão aqui como chefe de gabinete, está à disposição de vocês. É uma gestão da subprefeitura de portas abertas, que está no território, escutando vocês também, indo até vocês, com essa oitiva. Quando a gente escuta quem está de fato, a realidade, quem está na vivência, a gente acerta mais, né? Quando a gente escuta mais, a gente erra menos. Então, isso, o que a gente se faz hoje, o que faz hoje na gestão pública, é um marco, a gente não volta mais para trás. Então, a gente tem que valorizar, sim, espaços como esse. É bom ter a casa cheia de pessoas dentro da freguesia, dentro da Brasilândia, conselheiros, representantes de várias situações aqui, dentro da sociedade civil. Isso engrandece cada vez mais a nossa gestão e o nosso planejamento. E, realmente, é um governo comprometido em transformar a vida, transformar o território, porque aqui a gente está para somar. A população fazendo parte da gestão pública, entendendo que a voz é importante e também a gente consegue acessar as atribuições da população também. Então, isso tem feito muita diferença, tem trazido muito resultado dentro do território. Quero agradecer a todos vocês por essa participação e por estar aqui presente também, e que seja uma audiência super produtiva e que todos possam indicar aí situações relevantes, como obras de drenagem, revitalizações de espaço dentro do nosso território, implantação de novos equipamentos públicos. A gente está aqui para escutar vocês. Muito, muito obrigado pela presença e obrigado também às pessoas que estão online assistindo e participando. Obrigada a vocês. Falar alguma coisa também? Posso passar e quebrar o protocolo? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é João Santo. Agradecer muito. Amanda, né? Eu sou funcionário público de carreira, aposentado já, e trabalhava na Câmara com a vereadora Sandra, e a partir de hoje assumo, assim, com grande prazer e com grande vontade, a chefia de gabinete, comandado pela sub Paula Calvo. Eu sou oriundo do movimento popular. Eu comecei na política em 77, movimento estudantil. E se tem uma coisa que eu gosto muito desse governo, e eu não estou aqui falando do ponto de vista partidário e eleitoral, não. Eu estou falando do ponto de vista da prática. Eu atuei muito, que acho que você conhece, o Edson Aparecido. O Edson Aparecido foi meu chefe de gabinete no Walter Feldman, em 1983. O governo Ricardo Nunes começa uma prática de destinar um dinheiro
para vocês decidirem aonde vai ser aplicado. Isso vai ser explicado hoje aqui pela Amanda. É vocês que serão protagonistas daquilo que vocês querem no território. Isso houve em algum momento que foi feito por outro governo, mas era R$1 milhão. Hoje é 10 milhões que vocês estão disputando para levar benefício para cada um do território que vocês vierem, que vocês moram, que vocês querem revitalizar. Então, participe com grande vontade, participe de todo o processo que a Amanda vai explicar exatamente como vai funcionar, porque isso é uma garantia de vocês terem uma qualidade de vida. Talvez a qualidade de vida, não que a gente mereça, porque a gente merece e merece muito, mas o cobertor não é para todo mundo, e não tem dinheiro realmente para fazer tudo que a gente merece. Mas a gente pode avançar muito a nossa qualidade de vida no território. E é para isso que a gestão Ricardo Nunes tem feito, buscando um atendimento melhor e uma qualidade de vida melhor para os mais vulneráveis. É isso, obrigado, e um bom trabalho a vocês todos. E o que é legal, que a gente observa, que é um direito adquirido. São coisas que a gente não volta mais atrás, daqui para frente. Então, que passou por 1 milhão, que venham 10 milhões e que venham muito mais. Então, valorizem cada vez mais isso. Isso é importante. Faz parte do processo da democracia, né? Obrigada. Muito obrigada. Ótimo tê-los acompanhando aqui também na audiência. Então, vamos lá, né, pessoal? Qual que é o objetivo da nossa conversa aqui hoje? Como que a gente está programado para ela acontecer? Então, agora a gente teve esse momento de abertura inicial, de contextualização, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês de uns 20 minutos. Logo depois, a gente vai para uma etapa de colocar a mão na massa mesmo, sentar junto, fazer propostas nas diferentes áreas de política pública, saúde, educação, zeladoria, o que vocês acharem relevante. E depois a gente vai ter um momento de escuta, né, que cada um vai poder... Aqueles que se inscreveram ali no início, né, ainda está aberto para inscrição, quem quiser falar. Então, vai ter 3 minutos de fala e a gente vai chamando pela ordem de inscrição que vocês fizeram ali. Passou de 20 pessoas, aí a gente passa a sortear, só para garantir a gente fazer no tempo que a gente tem aqui disponível, respeitando a agenda de todos. E encerra até às 9h20, 9h30, tá bom? Bom, orientações gerais. Essa audiência de hoje ela está sendo gravada e depois vai ser transmitida também no YouTube da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria de Planejamento e Eficiência. Além disso, como eu já comentei com vocês, né, vão ser 3 minutos de fala para cada munícipe que tiver inscrito, né? Então, o pessoal da recepção, a Emily e o Rafael devem ter perguntado para vocês, quer se inscrever para a fala? E aí essas pessoas... que tiverem interesse vão poder, a gente vai chamar depois e vem aqui depois se apresentar e falar sobre a sua demanda, né? Caso vocês tenham alguma contribuição, por exemplo, que está quebrado o brinquedão da minha rua, por exemplo, às vezes é alguma situação que pode ser resolvida de uma forma mais fácil, tem um outro canal também que é importante, a gente sempre divulga, porque é um canal relevante para a gente encaminhar nossas demandas que podem ser resolvidas mais facilmente, assim, que é o SP156. Então, ali tem o QR Code também, se vocês quiserem. O que é o orçamento cidadão, né? A subprefeita Ana Paula trouxe um pouco desse contexto, mas todo ano a gente elabora a lei orçamentária anual. Nessa lei orçamentária anual, há alguns anos, a gente tem a previsão de que 10 milhões do orçamento geral vão ser direcionados para cada subprefeitura. Então, nós temos 32 na cidade, 320 milhões ao todo, para atender propostas e executar propostas feitas pela população diretamente nesse processo que a gente está aqui hoje. Então, vocês vão elaborar propostas, o Conselho Participativo Municipal, os CPMs, né, vão fazer a priorização e depois essa proposta entra em implementação pelos órgãos municipais, as subprefeituras e também as secretarias, quando é algum tema, né, como saúde, educação, assistência e tudo mais. Então, acho que só ressaltando, né, que é um espaço também para a gente fortalecer a participação dos munícipes nas reuniões dos CPMs e também fortalecer esse espaço que os CPMs representam, né, de elencar e de priorizar todas as ações.
qual que vai ser o nosso cronograma aqui, porque aqui a gente vai discutir, a gente está em 2026, mas a gente já está elaborando a lei orçamentária de 2027. Né? Então, até início de 2027, a gente tem um cronograma para garantir que as propostas que sejam feitas aqui sejam discutidas, tenha-se a análise de viabilidade delas. Então, são várias etapas, eu vou detalhar mais elas a seguir, cada uma delas, né? Mas, primeiro, a gente passa por essa etapa de audiências e recepção de propostas no Participe Mais, que é a plataforma, naquele marca-página que vocês receberam ali na entrada, o azulzinho, tem um QR Code que direciona para o Participe Mais. Então, hoje eu elaborei algumas propostas, mas depois, discutindo outros temas, eu me dei conta que quero propor outras coisas. Eu entro lá no Participe Mais e posso propor cada uma delas, tá bom? Depois, a gente tem uma etapa de análise de viabilidade, que é os órgãos, as subprefeituras, as secretarias falando, eu consigo executar com o orçamento cidadão ou não, às vezes eu vou conseguir executar essa proposta com recursos que já estavam previstos, né, o orçamento da minha pasta mesmo, ou isso é viável, eu consigo executar naquela área, ou não. Às vezes é uma área privada, ou é a competência de algum outro órgão. Então, tem esse momento dessa análise de viabilidade. Depois entra uma fase de interposição de recursos. Então, os CPMs falam, né, bom, essa análise de viabilidade eu concordei, eu não concordei, e aí as que não houver concordância, né, tem esse momento de apresentar, né, qual foi o problema, e aí a gente poder também, enquanto secretarias municipais, fazer a revisão dos recursos e verificar o que é viável de fato, o que pode dar continuidade ou não. Depois tem um período de indicação dos remanescentes pelos CPMs, então, os recursos, às vezes vem um monte de proposta, mas não atingiu os 10 milhões, por exemplo, se foram propostas menores ou um conjunto de propostas que supera muito esse valor. E resta um valor remanescente ali. Para esses valores, tem um período também de indicação de novas propostas pelo CPM, né, para utilizar o que ficou remanescente. E depois, a gente já entra numa etapa de audiências públicas, de devolutiva, então, são audiências online, mas como essa aqui que a gente está tendo hoje, de as secretarias, os órgãos que fizeram análise de viabilidade, poder apresentar, tirar dúvidas que os munícipes tenham sobre a análise que foi feita, se é viável ou não cada uma das ações que foi proposta. Depois, a gente vai para uma etapa de monitoramento, que é, enquanto o projeto está acontecendo, vocês poderem acessar o Participe Mais também e acompanhar como está a execução de cada projeto. Aqui está pequenininho, mas é a agenda que vocês têm também no marca-página de quando vão acontecer as audiências até o dia 6 de maio, que é quando a gente tem a última em Cidade Tiradentes. Então, aqui na região está acontecendo hoje, mas ao longo de todo o mês de abril, início de maio, a gente ainda tem acontecendo em todas as outras subprefeituras da cidade, tá? Como eu falei, né, acho que o Participe Mais ele acolhe as propostas. Hoje a gente vai elaborar fisicamente também, no papel. Então, eu tenho dificuldade de colocar no Participe Mais, de elaborar ali. Vamos poder elaborar todas as propostas escrevendo, tanto coletivas quanto individuais. Depois, a equipe de CEPLAN, sobe todas essas propostas, coloca ali para respeitar os dados de vocês, né, ali nos contatos, onde aparece, vocês vão ver na ficha, mas onde aparece a gente grifa, né, para as pessoas não terem acesso aos dados pessoais de vocês, mas todas as propostas vão para a plataforma para também receber curtidas e, a partir disso, facilitar também a análise nas etapas seguintes. Essa etapa de envio é até o dia 15 de maio, então é muito importante gravar essa data, que até o dia 15 de maio, todo o que vocês quiserem propor, a plataforma vai estar aberta e disponível para o envio e aí vai ser submetido à análise do CPM em seguida. Em seguida, né, da etapa de audiências, a gente tem a etapa de priorização e escolha das propostas pelos CPMs, como eu falei. Ela acontece do dia 25 de maio ao dia 19 de junho. E por isso que é tão importante, a gente até perguntou inicialmente, né, quem aqui é do CPM? As reuniões do CPM são um local onde essa priorização, a discussão sobre essas propostas vão acontecer. Então, é muito importante que a gente possa divulgar o máximo possível, chamar toda a comunidade para participar, e ali as pessoas também poderem defender as suas ideias para que elas sejam priorizadas, né?
aqui no território. Quando que acontece a reunião do CPM? É amanhã? Ótimo. Como é seu nome? Desculpa. A Cristina, você também. Perfeito. A Cristina é a coordenadora do CPM. Amanhã já vai ter a reunião. Muito provavelmente isso vai ser pauta, né, Cristina? Então, é muito importante essa participação para todos. Acontece aqui na subprefeitura mesmo? Ah, que ótimo. É isso, acho que fica o convite, né? Perfeito. Como eu falei, a análise, em seguida, a gente tem a análise de viabilidade pelos órgãos. Então, é basicamente, porque, assim, às vezes, pode vir uma proposta que a gente sabe que é muito importante, mas descobre assim, eu quero que tenha um metrô na minha região. O metrô é de competência do Estado. O município não vai conseguir implantar uma estação, né, por exemplo. Ou eu quero um parquinho numa área que eu vejo que está abandonada perto da minha rua, mas isso é uma área privada. Às vezes, a gente não vai conseguir implantar naquele momento. Então, é o momento dos órgãos poderem olhar para as propostas que foram feitas e foram priorizadas pelo CPM, para, em seguida, indicar, olha, é viável por isso, 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 ou não, não é viável por isso. E isso é transparente, porque todos os órgãos devem colocar essas informações no Participe Mais e está disponível 100% para vocês, né, entenderem o do porquê sim e porquê não. Logo em seguida, como eu falei, tem essa etapa de interposição de recursos. Os CPMs apresentam, se não concordou com uma análise de viabilidade, a secretaria falou que é inviável implantar um parquinho naquele terreno que eu falei. E vocês falam, não, isso é muito importante, tem que ser viável. E aí apresenta o recurso. Então, as secretarias vão ler depois esse recurso apresentado, apresentar uma justificativa para garantir ou não, né, a continuidade, fazer uma reavaliação quando necessário. E aí, por último, né, duas coisas bem importantes são as audiências de devolutiva, para todo mundo ter clareza, né, das propostas que entraram ou não e por quê. E, em seguida, a gente entrar já na etapa de monitoramento. Então, todos os órgãos sabendo quais são os compromissos que foram assumidos, para cada munícipe poder fazer esse acompanhamento, né? Então, entrar lá no Participe Mais, entender qual o status da obra, se já iniciou, se não iniciou, em que fase que está, quanto que vai custar exatamente cada um desses compromissos e, assim, poder avançar bastante. E aí, só para contextualizar um pouquinho, né, porque não é a primeira vez que a gente tem o orçamento cidadão aqui no território, e tem em execução compromissos dos outros anos. Então, quando a gente olha para 2026, né, a gente olha o orçamento global e depois para a gente chegar no orçamento do orçamento cidadão, né? Então, olhando para o município como um todo, para a gente ter noção dos valores, né, do montante de valores. Na cidade de São Paulo, o orçamento total é de 137 bilhões, aproximadamente, um pouco mais que isso. Só na região norte, são mais de 15 bilhões. Aí, se a gente desce especificamente aqui para o território da freguesia do Oi Brasilândia, são mais de 2 bilhões. E, se a gente olha para o orçamento da subprefeitura, que é para as ações de zeladoria aqui dos distritos, né, é de 65 milhões. Então, oi? Isso. 2 bilhões. 2 bilhões, exatamente. Isso para o território como um todo, contemplando ações de educação, de saúde, de assistência social. E se a gente olha só para o orçamento da SUB, que são as ações de zeladoria, de reforma, né, de acompanhamento ali, aí são 65 milhões. Isso em 2026, né? E aí, olhando para esses 2 bilhões, né, aqui do território, distribuídos, o maior gasto que a gente tem aqui é com educação, depois seguido de saúde. Então, a educação são 922 milhões, saúde 811 milhões, com transporte 424, e seguido aí por urbanismo, assistência social e outras ações que vão para manter os equipamentos que atuam aqui no território, para manter as atividades que já fazem parte de cada uma dessas políticas. Aqui está a relação de compromissos que estão sendo viabilizados com o Orçamento Cidadão de 26. Então, as propostas que foram priorizadas pelo CPM, a gente tem desde as propostas que entraram na primeira e outras propostas remanescentes. Então, tem, por exemplo, né, revitalização do escadão na Rua Alípio Batista, tem a revitalização da praça na Rua Evaldo Augusto. Então, cada um tem o seu orçamento previsto ali.
e estão em andamento, totalizando os 10 milhões. Tá bom? Esse monitoramento todo, pessoal, eu estou trazendo só para ilustrar que tipo de proposta que entra no Orçamento Cidadão. Mas vocês têm acesso a essas informações pelo Participe Mais. É só entrar na parte inicial mesmo do site, se vai até o final da página, consegue entrar no monitoramento do orçamento, de 26, de 25, e ali tem um painel que você consegue acompanhar o andamento de meta por meta, entender qual que é o status atual de cada uma delas, tá bom? Exato. Exato, é muito importante ressaltar isso, porque às vezes não consegue executar, os órgãos não conseguem executar por vários motivos, e aí os 10 milhões às vezes entram em restos a pagar no próximo ano, e aí tem toda uma mobilização para garantir. Sim, perfeito. Tá bom. Então, acho que a gente olhou para o orçamento geral, olhou um pouquinho para as propostas que entraram no último ano, e aqui eu trago só mais alguns insumos para a gente refletir e poder considerar na elaboração das propostas, né? Então, tem um elemento que é muito importante, a gente utiliza para todas as ações, que é a vinculação com outros planos maiores, né? Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Agenda Municipal 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e trazem os objetivos da cidade para diversas áreas, associado a cada um desses objetivos maiores e globais, que são estabelecidos pela ONU. Então, você tem erradicação da fome, erradicação da pobreza, tem vários desses compromissos, e a gente estimula que as propostas também possam estar vinculadas a essas ideias, né? Quando vocês entram no Participe Mais, dá para escolher se tem algum ODS vinculado, por exemplo. Um outro elemento que é importante trazer é que, não sei se todo mundo... Quem aqui acompanhou as discussões do Orçamento Cidadão no ano passado? As discussões do ano passado, elas foram acompanhadas da elaboração do Plano Plurianual, que é até 2029, e também do Plano de Ação das Subprefeituras, né? Então, agora em janeiro de 2026 foi publicado esse material de cada uma das regiões, e é algo importante para se ter como insumo, né? Às vezes, para a gente conhecer, entender como que está o planejamento, e, no caso dos CPMs, até poder considerar essas metas e esses planos que já estão elaborados como um insumo mesmo, algo que possa ser utilizado para fazer a priorização, né? Além das propostas que estão sendo propostas pela população nesse momento. Então, é possível acessar o que resultou do trabalho de cada uma das subprefeituras por esse QR Code. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês também. E um outro instrumento que pode ser muito interessante, que às vezes a gente começa, ao falar de orçamento, pode ser uma linguagem pouco acessível, né? Então, há alguns anos já a Prefeitura elabora anualmente o Caderno do Orçamento, que é basicamente a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, mas numa linguagem mais fácil, para a gente entender quanto de dinheiro que está indo para cada área, para a saúde, para a educação, para a assistência, o que está previsto no instrumento do PPA, por exemplo, e ter isso de uma forma mais fácil de entender e de divulgar. Então, pode ser um outro instrumento interessante. E aí a proposta agora é a gente ir para um momento de elaboração das sugestões de vocês, né? Então, a gente vai ter 50 minutinhos para essa atividade. Vamos nos organizar em grupos
E a ideia é grupos não muito grandes, até umas 8 pessoas, por exemplo, para poder ter uma discussão qualificada e elaboração do material a partir disso, né? Então, vocês vão colocar na folha de inscrição de proposta, tanto coletiva, né, discutindo ali no grupo, mas também individual, para quem quiser falar, não, eu quero propor isso daqui individualmente, não preciso discutir. Vocês vão ter um momento para fazer o registro dessas atividades, registrar a proposta e depois nos entregar. Quem quiser fazer inscrição para fala, durante a atividade ainda vai poder indicar o nome para a gente, para mim, para a Emily, ali que está dando tchauzinho ali atrás, ou para o Rafael também, que está aqui no nosso suporte, tá bom? Então, orientações gerais para a elaboração das propostas, pessoal. Tentem ser os mais objetivos e diretos possível, tá? Então, às vezes, já teve casos em outros anos que a proposta estava super justificada, mas não tinha o endereço certinho que ela precisava acontecer. Então, às vezes, ficou inviável porque não se tinha o endereço onde estava sendo proposto, né? Então, por favor, sejam específicos e tragam também a justificativa do porquê que aquilo é importante. Isso ajuda na análise de viabilidade. Às vezes é uma proposta muito relevante, mas a gente passou pouca informação. E a hora que bate lá na secretaria, ou mesmo na subprefeitura, que precisa fazer uma análise técnica mais profunda, a equipe tem dificuldade. Então, tentando facilitar esse processo e tornar mais possível a execução da proposta, tá? Por folha, por favor, preencham só uma proposta por folha, tá bom? Se precisar de mais, a nossa equipe tem várias cópias ali, a gente disponibiliza, e aí vocês podem registrar cada uma delas. Então, vamos lá. A gente vai organizar por esses temas. E a propor, eu vou perguntar aqui, por exemplo, quem quer fazer proposta sobre assistência social e direitos humanos? Temas nesse sentido. Tem alguém? Aqui, como é seu nome? Noêmia. Então, quem quiser fazer propostas sobre assistência social, direitos humanos, vou pedir para se juntar aqui com a Noêmia, tá bom? Ela está aqui no cantinho. Levanta a mão, Noêmia, por favor. Tá bom? Então, quem quiser fazer propostas sobre esse tema, se juntar aqui com a Noêmia. Propostas sobre educação. Temos? Não? Propostas sobre esporte e lazer? Não? Habitação? Cultura? Proposta sobre saúde? Aqui, como é o nome do senhor? O senhor Abdias, se puder levantar a mão, seu Abdias. Quem quiser fazer proposta sobre saúde, se juntar aqui com o seu Abdias, tá bom? Proposta sobre saneamento? Saneamento? Tá ótimo. Como é seu nome? Walter. Walter, por favor, levanta a mão. Se tiver alguém com proposta sobre saneamento, se juntar com o Walter. Tá bom? A Emily já está entregando as folhinhas para iniciar a elaboração das propostas. Propostas sobre segurança alimentar, temos? Alguma nesse sentido? Não? Meio ambiente? Ali, como é o nome do senhor? Ivo. O senhor Ivo, se puder levantar a mão novamente, senhor Ivo. Proposta sobre meio ambiente, se juntar com o senhor Ivo, para a gente formar o grupo ali. Tá bom? O Rafael vai entregar a folhinha também. Proposta sobre segurança urbana? Alguma? Não? Tá. Transporte e mobilidade? Aqui? Então o senhor já vai juntar ali um grupo mais amplo. Opa, também? Qual? De zeladoria. Tá ótimo. Eu esqueci seu nome. Cristiane? Cristina. A Cris. Então, ótimo. Se juntar aqui com a Cris para as propostas sobre zeladoria. Tá bom? Então, a princípio, nós vamos formar, acho que, 4, 5 grupos, né? Não. Então, é isso, pessoal. Agora a gente vai iniciar. Se quiserem fazer propostas individuais, também nos procurem a Emily ou o Rafael. Tá bom? Individual? Tá ótimo. A gente já leva aí. Tá bom? E agora vamos para essa etapa de trabalho em grupo. Agora são 7h03, a gente vai ter 7h50. Dá, isso. A gente forma os círculos. Pode ser?
Vamos lá. Aqui vocês vão fazer grupo de zeladoria? Tá ótimo, ela já tá, né? Temos, já vou distribuir para você. Ali, ó.
Aí fica gravando, tipo, o povo discutindo, mesmo que não saia nada no telefone. Você quer que faça isso?
tava lá fazendo. Pessoal, só para avisar, quem ainda quiser se inscrever para a fala, nos procure para sinalizar, tá bom? Se ainda não tiver se inscrito, quiser falar aqui os 3 minutos, nos procure, tá bom? Até o final da atividade. Agora a gente vai ter mais uns 15 minutinhos da atividade em grupo, depois a gente vai para o momento de fala, tá bom?
Ó, pessoal, só retomando, 5 minutinhos a gente já inicia as falas, tá bom?
Pessoal, e aí, vamos voltando para ir para o nosso momento mais importante, que é o momento de fala. Vamos lá? Retornando. Vamos sentando novamente, por favor. Vamos lá? Pessoal, agora... vocês conseguem colocar os 3 minutos na tela? Pessoal, vamos se organizar, que agora vai começar a parte de oitiva de vocês. Quem quiser falar, abertura das falas, correto? Vamos para dar tempo de todo mundo falar, tá bom? Vamos todo mundo ficar em silêncio, respeitar, sentar, se acomodar, tá bom? Obrigada. Bom, cada munícipe que fez a inscrição aqui vai poder falar até por 3 minutos. Então, a gente vai colocar ali no cantinho, só para ter uma referência de tempo, tá? Em respeito a todo mundo que está na fila para falar. Então, a primeira pessoa que eu vou chamar é a Silvia Alice. Ela está por aí? Você vai passar? Letícia Xavier. Boa noite. Meu nome é Letícia, eu moro na rua Vicente Lazari. É uma rua que, desde muito tempo, ela não tem atenção da prefeitura. E hoje eu estou aqui pedindo as guias e as sarjetas, pois a nossa rua, as casas são um nível abaixo da rua, então quando chove, a água desce inteiramente para as casas. Também, assim, nos dias naturais, quando lavam carros, a água desce pelo solo e fica na parede. Então, todas as casas que são um nível abaixo da rua ou estão mofadas ou estão com a estrutura prejudicada. Esse é meu pedido. Obrigada, Letícia. O senhor José Ivo. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou apresentar aqui uns desafios para nós aqui no nosso território da freguesia Brasilândia, especialmente. A Brasilândia é um dos bairros com enormes carências e ocupações irregulares, difícil acesso, o catabagulho não entra no Jardim Paulistano por conta do trânsito, coisas assim. 156, e aí é para a Secretaria de Planejamento, trata as áreas irregulares de forma injusta. Um exemplo concreto, Rua da Mina faz um protocolo de um buraco enorme, aí aparece lá na resposta, essa rua não é oficial. Esse logradouro não é oficial. Existe planta U, existe escritura daquele loteamento e o serviço público não é oferecido. Está lá o buraco causando acidente. Rua Chico Mendes, 6 meses o buraco no meio da rua, 156, ouvidoria, acidentes, danos materiais. Situação da nossa Brasilândia. Aqui no CPM, nós temos uma discussão sobre áreas irregulares. Sabemos como é a Brasilândia. Por vezes indicamos vielas, escadões onde as pessoas caem diariamente, e às vezes vem o parecer de inviável porque a via é irregular. Hoje, por coincidência, no mesmo dia da audiência pública, eu estive com o doutor Eric Vieira, lá, coordenador de CRF, e eu tratei desse assunto com ele. E é importante para nós, aqui na discussão do Orçamento Cidadão, já nos anteciparmos, porque nós queremos indicar os locais mais de difícil acesso, que a população está lá. E, em geral, são áreas irregulares. E o doutor Eric disse o seguinte, já conversa com a Paula, que eu conheço bem, já pede um parecer para nós de CRF, porque nós estamos
cientes, tem áreas que estão em processo de regularização, tem área que o processo ainda não está iniciado, mas está aqui no conhecimento da SEAB. Então, é muito importante que nós, aqui, essa oportunidade que a Prefeitura de São Paulo nos dá, através da gestão do prefeito Ricardo Nunes, para que nós possamos levar, através do Conselho do Orçamento Cidadão, o recurso onde a população é mais esquecida. E essas áreas irregulares, ela é um desafio para todos nós. Então, está um indicativo aqui para o engenheiro Bruno, que discutimos isso com ele. Amanhã teremos uma discussão sobre planejamento do bairro. Como é que nós podemos trabalhar subprefeitura, CRF, para que esses recursos cheguem onde realmente a população é mais esquecida, onde a situação é mais precária. Então, nossa sugestão aqui é que a Secretaria de Planejamento converse com o 56, com a gestão desse serviço público, para que nós possamos incluir vias que não está como regular, mas que existem na prática, inclusive vias asfaltadas, vias com CEP, outras que estão em via de implantação, mas muitas vias que já são consolidadas e que o 56 simplesmente rejeita. Tá bom? Obrigado a todos. Muito obrigada, seu Enio. Agradecer aqui ao nosso companheiro Ivo, uma liderança atuante, de trazer esse tema relevante aqui para a audiência. Hoje, a gestão do prefeito Ricardo Nunes é o maior programa de habitação da história da cidade de São Paulo, tanto de entrega de apartamentos e moradias populares, quanto regularização fundiária. A gente tem feito as suas solicitações, acompanhado, 90% delas já estão em estudo em regularização fundiária. Isso é um grande progresso dentro do território, como você bem disse, da Brasilândia. Então, parabéns por trazer isso, e a gente tem que enaltecer aquilo que tem sido feito diariamente. Obrigada, gente. Obrigada. Agora a senhora Noêmia. Não vai? Tá ótimo. O senhor Walter Pires. Não querem falar, pessoal? Porque aí vocês podem compartilhar um pouquinho, né? Oi, Walter Pires, morador do Jardim Damasceno há mais de 50 anos. A demanda que eu trago é com relação ao saneamento e enchente, ali na entrada do bairro, mais propriamente na rua Tariamar. Eu sei que a subprefeitura está fazendo uma intervenção ali, um serviço de drenagem. É assim, subprefeita, com todo respeito, eu vejo isso com muito bons olhos, mas assim, a experiência que a gente tem lá, que isso é paliativo, não vai resolver o problema. Ali, a solução, e eu coloquei lá na minha proposta por escrito, é uma obra gigantesca ali, né, que envolve várias secretarias, infraestrutura e inclusive habitação. Né? A proposta é a continuação do Parque Linear do Canivete, que começa lá no Jardim Damasceno, que ele possa adentrar o Jardim Princesa, Vista Alegre. Né? Não estou dizendo para tirar a população dali e arrancar e levar para não sei aonde. Mas assim, o meu raciocínio é, se o governo do Estado consegue entregar as proximidades, por exemplo, o metrô Brasilândia, ao lado de cada estação está subindo condomínios enormes, né? Uma grande especulação imobiliária. Por que não se consegue fazer isso nas periferias? Não sei, eu não sou técnico, não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas, né, talvez, se a prefeitura conseguir fazer uma intervenção de contenção de enchente ali, sem ter que retirar a população, porque a gente sabe que não tem casa para todo mundo, mas, né, enquanto não for feito isso, o problema de enchente ali na entrada do Jardim Damasceno, e, consequentemente, Jardim Princesa, Vista Alegre, aquela região, vai continuar. Não adianta, essas chuvinhas que estão dando agora, não é prova. A gente só vai perceber se essa obra que a subprefeitura está fazendo lá, de drenagem, vai fazer efeito nas chuvas de dezembro e janeiro. E uma outra ideia que pode ajudar também é a implantação de um sistema de coleta seletiva, porque o lixo que vai para os bueiros e que vai para o córrego também que obstrui, que causa mais enchente. Né? A gente vê muitos pontos viciados de lixo. Eu vejo a prefeitura fazer o serviço dela, que é recolher o lixo. Então, a ideia também é que tenha um programa de reeducação da população para separar esse lixo, para diminuir o lixo que está nas ruas. Tá bom? É isso.
Sabe o que eu ia falar? Aproveitar a oportunidade, que o senhor trouxe pontos super relevantes e que, às vezes, geram várias propostas diferentes. O senhor colocou cada uma delas, né? De educação ambiental, o de drenagem. Ótimo. Então, só para garantir, porque, às vezes, se vem tudo na mesma proposta, às vezes pode ter dificuldade, né? Depois da gente direcionar adequadamente. Então, perfeito. Ótimo. Obrigada. Acho que agora, Noemi, o senhor é o Walter, né? Então é o Luiz Armando. Boa noite. Sou morador do Jardim Damasceno há mais de 40 anos. E a minha reivindicação não chega nem a ser minha, é uma prevenção. Eu acho que quando a gente pode prevenir alguma coisa que a gente está vendo que vai acontecer para o futuro, então é melhor trazer essa reivindicação para que ela seja realizada. Essa não dá nem para esperar até 2027, porque acho que 2027 já caiu. Então, quer dizer, estão sendo feitas obras ali no Córrego Canivete, na esquina da Rua Gurumixá com a Rua Talhamar, e o que provocou uma erosão no córrego ali, né? E ele parece que está avançando. Jogaram algumas pedras, lá, algum concreto, mas a erosão continua. E o que acontece? Se essa erosão continuar até 2027, a rua já caiu, fechou a entrada e a saída do bairro. Quer dizer, prevenir é o melhor remédio no meu entendimento, né? A minha reivindicação era essa, em nome do meu grupo lá do Jardim Damasceno. Obrigado. Muito obrigada, senhor Luiz. Nossa, aqui tá. Eu não sei se eu entendi, mas é Luiz, Doce Luiz, Lulinha. Oi, gente, boa noite a todos. Hã? Não tinha entendido a letra. Então foi alguém que escreveu. Eu perguntei, tem algum farmacêutico aí? Ninguém falou que tinha nada. Eu estou sem zóio, né? Boa noite a todas aí. Gente, que maravilha rever grandes pessoas, né? Do nosso conselho atual, né, Cris? E também veteranos, que até hoje nós temos um grupo de WhatsApp, né? Do primeiro conselho que foi formado aqui em 2013, né, Abdias? Né, Ivo? E veio o meu amigo ali lá no fundo, lá, grandes amigos aí. Isso é muito legal. Por que, Paulo, eu estou falando isso? Porque outras... o pau torou aqui, gente. E olha que beleza, tudo comportado. Isso é muito legal. A democracia está prevalecendo. O pau torou, que diz o alagoano. Bom, gente, eu moro aqui na Brasilândia. Já sou conselheiro participativo por vários mandatos. Estou encerrando o meu agora. Mas a minha reivindicação e indicação ao mesmo tempo é para Jardim Caraí. Na questão da acessibilidade, que eu acho não só o Jardim Caraí, que eu moro lá, moro numa favela, é a questão da acessibilidade. Rapaz, é um transtorno você, né, precisar, principalmente na questão do SAMU, que nem teve agora semana passada, só para tirar uma pessoa demorou quase 2 horas. A pessoa quebrou as pernas, quase 2 horas para tirar. Então, acho que nós temos que rever isso, entendeu? Os nossos governantes aí, rever a questão da acessibilidade, porque é complicado da situação que se encontra as comunidades hoje em dia. A gente tem que pensar, não só nós que estamos morando num lugar mais, né, entre parentes, né, melhor, que tem maiores condições, mas nós temos que pensar nesse sentido, tá? A outra coisa, eu indiquei, é a rua Perto de Souza, Queiroz Filho, é a rua da escola do MF Milton Campos. A rua lá é complicada, está cheia de buraco, tá certo? Faz muitos anos que ela não é recapeada, que não recebe asfalto novo. E outra coisa, é um transtorno na questão das vans, né, com as crianças lá, é muito complicado. Então, pedir para rever aquilo dali. É muito carro parado há anos, né, que estão lá em desuso e o pessoal não consegue dar um jeito naquilo, gente. É um transtorno. O que tem de carro lá em desuso, dá para fazer um ferro velho até Alagoas, gente.
Então, não precisa ver isso. Isso é a minha reivindicação. E só na questão do conselho. Esses 10 milhões, nós vai perder 10 milhões. Mas para o conselho, né, para uma região tão grande, viu, Paula, é pouco. É pouco, porque nós temos muita coisa para fazer aqui. A Brasilândia cada vez está crescendo mais para o fundão, né? Mas, veja bem, antes não tinha nada, e agora nós temos 10 milhões. Então, veja bem, tem muita gente que faz uma confusão aí. Esses 10 milhões é para zeladoria, né, meus companheiros? Não é isso? É para zeladoria. Tem gente que está pedindo para arrumar creche, gente. Não tem condições. É para zeladoria. Então, tem que ficar muito claro, né? Tem que ficar muito claro isso aí, tá bom? Então, muito obrigado. Falei demais. Obrigada. Parabéns. Obrigada pelos apontamentos. São 10 milhões, lembrando que são 10 milhões por território, temos 32 subprefeituras, e são 320 milhões dentro da cidade de São Paulo, orçamento voltados e indicados para a população, e que vem para agregar na gestão pública de cada subprefeitura. Eu entendo que o senhor falou de zeladoria, mas, por exemplo, do orçamento passado, a gente fez uma grande obra aí de drenagem com 2 córregos, inclusive acertando. Então, são obras também relevantes, não só para a questão de zeladoria ou melhoramento de alguma praça, ou uma coisa pontual, mas coisas relevantes aí que ajudam em toda a qualidade de vida e segurança da população. Mas parabéns aí pela sua colocação. Obrigada. Perfeito. Até para complementar, a subprefeita... Para que isso aumente, né? Hoje, com 10 milhões, é um direito do povo que não volta atrás, adquirido por essa gestão, que a gente agradece. E com essa participação ativa de todos nós, dando exemplo, vamos buscar mais e mais recursos. Então, a gente faz também a diferença com a nossa postura. São as propostas aprovadas pelo processo do orçamento cidadão, indicadas pelo CPM, né? São essas que entram na execução desses 10 milhões. É isso. Perfeito. Muito obrigada, senhor José Luiz. Próximo é o senhor Abdias. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana Paula. Meus parabéns por você reunir essas grandes lideranças da nossa região Brasilândia Freguesia do Ó, a qual eu tenho um apreço muito grande. Sou morador desde a década de 60 aqui. Sempre trabalhei em prol da minha comunidade, em prol do meu bairro. Isso na década de 70, 80, 90 e até agora. Fui conselheiro participativo de 2013 a 2016. Hoje eu sou conselheiro da saúde, do Hospital Dia. Já fui conselheiro da saúde, já fui conselheiro também de outros hospitais, de outras unidades. Mas a questão que me pega é o seguinte. Mesmo sendo conselheiro da saúde, algumas OBS, algumas unidades que nós temos aqui, nós não temos condições legais de atender a nossa população. A nossa população fica no corredor, fica na rua, chega às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, para ser atendido às 7 horas da manhã. Existe, que se chama saúde avançada. Nós, conselheiros, chamamos de saúde atrasada. Por quê? Porque a senhora deficiente, ou mesmo o jovem deficiente, chega, fica na rua esperando o seu momento de ser atendido. E, às vezes, não tem cobertura, como na minha OBS do Jardim Caraí, não tem cobertura. Essa é a minha reivindicação. Não tem um banco para uma pessoa que chegue para sentar. Chega uma grávida, chega uma senhora com a criancinha, não tem um banco para sentar. Isso, para mim, é uma calamidade pública, me entendeu? Eu não posso aguentar isso durante muitos anos. Por isso que eu vim aqui hoje reivindicar essa demanda, que eu acho muito importante para a comunidade do Jardim Caraí e para todas as unidades que também sofrem da mesma maneira, porque eu conheço a saúde a nível de região. Esse é um ponto. O outro ponto que está realmente afetando a comunidade do Jardim Caraí
é o transtorno da linha ônibus 8545. Esse ponto fica no final da avenida e não tem o retorno. Então, a comunidade está pedindo para que seja esse ponto final no começo da avenida, porque o asfalto não é tão velho, mas também não é tão novo, mas é mais novo do que as outras ruas a qual a linha de ônibus ultrapassa, quer dizer, passa todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Então, eu deixo essas duas reivindicações aqui. Eu tenho mais para fazer. Nós reivindicamos 3 grandes obras aqui na nível de região. É bom vocês saberem. Foi um córrego Canavon da Freguesia do Ó. Foi a Avenida Rio das Pedras, que atualmente não está em construção ainda. Espero que esse governo construa, que sai da Humberto Gomes Maia, vem até aqui no Mercado Canachiro, aqui no Penteado. A outra obra é na Avenida Manuel Bolivar, a qual se deu-se início. Eu tenho passado por lá, tenho visto a obra. Não sei se é tudo aquilo que nós pedimos na época, mas pelo menos está se fazendo. E a gente está vendo. Eu espero que contém toda aquela água, que não é pouco, que vai desembocar lá embaixo no Damasceno. E aí vocês sabem o que acontece lá embaixo. Certo, Noêmia? É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, seu Abdias. Agora é a Carmen Lúcia. Boa noite a todos. Eu vim da praça. Essa praça ela fica localizada na Estrada da Cachoeira, número 32A. Pedir para a reforma dos bancos e da mesa. O que está acontecendo? A altura da mesa ela está muito baixa e machuca as pessoas que vão na praça, que sentam lá. E a praça é muito importante para o nosso bairro. Por quê? É o único lazer que as pessoas têm no final de semana, no final de tarde. E também brinquedos. Por quê? Ela tem uma quadra e as crianças elas ficam em torno ali, passa o ônibus, passa carro, tem a questão de acidentes. E com esses brinquedos, as crianças ficariam no brinquedo, eles ficam aguardando o pessoal que está jogando futebol para brincar dentro da quadra. Até que isso aconteça, corre-se esse risco. Então, seria a implantação de brinquedos e a reforma desses bancos, que está prejudicando lá algumas pessoas que frequentam bastante. É isso. Muito obrigada. Agora é a senhora Denise Eugênio. Boa noite a todos. Boa noite, subprefeita. Bom, eu começo me apresentando. Eu faço parte do Instituto Espaço Girassol. O Instituto fica ali em Najar de Souza, em frente ao Terminal Cachoeirinha. E, bom, primeiro eu quero parabenizar a Paula pelo trabalho que vem sendo feito aqui na subprefeitura. E eu quero apresentar hoje uma demanda de forma geral, é uma demanda grande, e como esse espaço é um espaço democrático, e a gente precisa aproveitar para a gente trazer e contribuir com o planejamento da nossa cidade, eu quero trazer uma questão urgente. A gente sabe que em gestões anteriores foi realizada uma obra importante de alargamento ali da Avenida Cândido Sampaio. Esse alargamento ele começou ali no Habib's e ele foi até o cruzamento da Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira, próximo ali no terminal da Consigás, no supermercado Rede Plus, no sentido Jaraguá. Só que, no entanto, essa melhoria de alargamento ali não teve continuidade. Parou e ficou num trecho crítico ali da avenida que foi parado. A partir ali da região de Elisa Maria, num trecho, quando a comunidade conhece como a Pedra Rolou,
E de um lado é o Elisa Maria e do outro lado é a entrada do Guarani. Ele fica muito estreito, aquele trecho ali. Ele provoca um gargalo e nos horários, não precisa nem ser no horário de pico. Pode ser tanto no horário normal, no dia a dia, o trânsito fica impossível de se andar ali naquele trecho. A Cantil de Sampaio, é uma das principais vias de acesso ali da região. A gente sabe que aquela via ali é muito utilizada, tanto do pessoal que vem ali do Jaraguá, do Damasceno, Pirituba, é muito utilizada ali, tanto para o transporte público, quanto para os veículos particulares. Então, esse estreitamento de via que a gente tem ali naquela região provoca uma lentidão enorme. Ele tem um aumento no tempo de deslocamento, uma sobrecarga no trânsito local ali, e fica um impacto diretamente na qualidade de vida da população. E a gente pede para a subprefeita a possibilidade de colocar o alargamento dessa via no nosso orçamento, porque aí a gente está proporcionando uma melhora de vida de qualidade para a população que utiliza daquela via, tanto para trabalhar, para poder, inclusive, ir para o local de trabalho, e também usar da saúde. E também a gente já apresentou, meu tempo acabou, mas só mais um minutinho só, que fica da questão da zeladoria, que a gente também precisa ali para a rua Oscar Rosa Ribeiro. Ali tem uma viela que ela está precisando fazer o serviço de zeladoria, que é o asfaltamento, e também tem um corrimão que ele está precisando dar uma ampliação ali naquela viela, e a gente está precisando que seja feito a zeladoria lá. Outra zeladoria que precisa ser feita é ali também na rua, deixa eu ver aqui, Emílio Kemp. É aquelas duas que a gente te mostrou. E é só isso. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Denise. Agora é a nossa última inscrição aqui, é a Cristina Barros. Boa noite a todos. Eu falo aqui em nome do Conselho Participativo, eu sou coordenadora do Conselho Participativo, e nas nossas reuniões, que acontece toda terceira, quarta-feira do mês, nós recebemos várias demandas, né? E hoje é um dia muito importante, porque hoje é o dia que, efetivamente, nós colocamos essas demandas, esses pedidos dos munícipes, né? Então, eu estava ali, preenchi os pedidos que chegaram até mim, uns 15 pedidos, entre eles tem aqui umas 5, 6 revitalizações de praças, brinquedos, rede de drenagens, reformas de pista de skate, instalação de corrimões, revitalização de praças, drenagem. Então, isso tudo vai ser incluído lá na página da Participe Mais, né? Essas são demandas de zeladoria. E a gente recebeu aqui também uma demanda de segurança, que eu acho bem bacana falar, porque, às vezes, não são todas as propostas que serão atendidas, né? Até porque são 10 milhões, a gente pensa que é muito, mas também é muita obra, né? Teve uma demanda aqui de segurança urbana, que pede a ampliação do sistema Smart Sampa em pontos já identificados pela subprefeitura como pontos viciados, né? A gente já sabe do trabalho que a subprefeitura vem fazendo nos pontos viciados, e assim, essa ampliação das câmeras do Smart Sampa ajudaria mais. E o CPM, ele foi convidado para visitar o Smart Sampa, assim como nós visitamos também a Central do 156, e aí a gente traz várias informações desses setores. E lá no Smart Sampa, uma informação muito importante que a gente traz é que, além das câmeras do Smart Sampa, que é as câmeras da prefeitura, as câmeras particulares
de associações, principalmente quem aqui é líder comunitário, que tem a sua associação, que tem câmeras lá, essas câmeras podem ser agregadas no Smart Sampa. E isso é de graça, né? Tem até um QR Code, eu vou disponibilizar no Instagram, né, na página da Prefeitura, para que os líderes comunitários possam nos ajudar também, para que acabe com esses pontos viciados e também para a segurança nossa. E uma outra informação também, o CPM agora vai ter um Instagram do CPM Freguesia do Ó Brasilândia. Né? Provavelmente essa semana já está disponível. Então, quem não acompanha, acompanhe a página da subprefeitura para acompanhar também as informações e as devolutivas, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todo mundo. Convido vocês, amanhã tem uma reunião também aqui, que é uma oficina de plano de bairro, né? É importante também para todos. E todos estão convidados e muito obrigada mais uma vez. Cristina, muito obrigada. E aí, eu acho que eu só vou reforçar, gente, o convite da Cristina para que todos acompanhem, participem das reuniões do CPM. É nesse espaço que vai acontecer a priorização das propostas. Então, para que as propostas de cada um de vocês, né, possam avançar, se tornar viáveis e ser concretizadas, de fato, é muito importante essa participação. Todo o processo do orçamento cidadão vem para fortalecer essa instância tão relevante que é o CPM. Então, só para reforçar para todos os CPMs que estão aqui, viu? Além, viabilizei isso através da fala da Cristina, mas é isso, para todos. Acho que a gente encerrou as inscrições, mas acho que dá para acolher para uma última fala, então. É uma correção, um complemento, que eu anotei aqui para ser batido. Não sei se é possível, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria da Casa Civil, os nossos prazos aqui no Conselho são muito apertados. Essa é uma discussão que também teve lá na audiência de Pirituba. Por vezes, a análise de viabilidade demora bastante, e quando vem a devolutiva para a subprefeitura, já vem com um prazo muito curto. Então, não sei se é possível a Secretaria verificar se pode aperfeiçoar esse tempo de análise da viabilidade agora das propostas das audiências e do Participe Mais, da votação até o dia 15, e como ter uma devolutiva mais rápida para os conselhos, para que ele possa planejar, né, elencar aquelas prioridades e haver tempo de fazer a indicação sem prejuízo ao recurso que vem indicado para a subprefeitura. Muito obrigada. Esse é um ponto que eu não consigo posicionar para o senhor agora, que a gente conseguiria fazer uma revisão do cronograma, mas eu vou levar, anotei aqui, vou levar para a equipe, para a gente viabilizar o máximo possível, viu, a sua demanda. Pessoal, acho que como as inscrições de fala já se encerraram, a gente fez as anotações, vi ali a subprefeita também anotando todas as demandas, as propostas de vocês que foram elaboradas aqui no papel, né? A equipe aqui de CEPLAN, a equipe da coordenação de governo aberto também nos apoiando nesse trabalho. A gente está subindo todas elas na plataforma do Participe Mais, então depois, se vocês quiserem procurar por lá, relacionar por subprefeitura, vocês vão achar a proposta de vocês também, vai estar anexado e vai estar o texto transcrito também, digitado certinho. A gente pede para vocês continuarem acompanhando todo esse processo, participarem das reuniões do CPM e também depois acompanhar no site do Participe Mais se as propostas, como que está a execução. Dá para acompanhar isso por lá depois, ver se já iniciou, se não iniciou, se não, conversa com o CPM, conversa aqui com a equipe da subprefeitura, ou às vezes até de outros órgãos para falar, precisamos executar, né? Então é muito importante essa participação ao longo de todo o processo. Esse momento de hoje é o pontapé do orçamento do ano que vem, mas o de 26, o de 25 estão em execução, então é muito importante, acessem, vejam os projetos que estão em andamento, até para não trazer coisas repetidas, por exemplo, né? Às vezes traz uma proposta que pode estar em andamento já. Então, enfim, para finalizar, quero agradecer a presença de todos, agradecer a equipe de toda a subprefeitura, na pessoa da subprefeita Ana Paula, enfim, que nos acolheu, resolveu aqui questões de estrutura ali no 45 do segundo tempo para a gente garantir a visualização da apresentação aqui, conseguindo enxergar, que antes estava com uma certa dificuldade. Então, obrigada a toda a equipe de filmagem, a equipe da SUB aqui.
E vou passar para a subprefeita também falar algumas palavras finais. Só agradecer mesmo esse momento. Foi uma ótima audiência pública, a gente passou em cada grupo, conversou com cada pessoa, já colheu algumas informações também, algumas demandas que prontidão a gente já pode estar atendendo com o trabalho diário da zeladoria da Subprefeitura Freguesia Brasilândia, e a gente permanece à disposição de vocês, indo em território, atendendo as demandas, fazendo as reuniões dentro dos bairros, as reuniões também de governo local ativo aqui são abertas para a população. Todo mês a gente faz com todo o agrupamento, supervisão de assistência social, saúde, educação, direitos humanos, segurança. Essa casa é de vocês. O que vocês estão fazendo hoje, permaneçam fazendo diariamente, pelas redes sociais, pelo site, fisicamente, acionando a subprefeitura, a Prefeitura de São Paulo, que está a dispor de vocês, porque gestão pública e participação popular é o que faz a diferença. Muito obrigada e parabéns pelo exemplo de vocês. Desculpa a minha falha, agradecer e parabenizar essa equipe inteira pelo comprometimento, acolhimento, todo o trabalho que vocês têm feito, não só aqui, em todo o campo que a gente sabe que é difícil e cansativo também, mas estão com um sorriso no rosto, acolhendo, atendendo e fazendo a diferença também nesse processo. Parabéns a todos vocês envolvidos, parabéns ao nosso secretário, mais uma vez, Clodoaldo, ao nosso prefeito, Ricardo Nunes. Tá. A Cristina está sugerindo ser feita uma foto com todo mundo que participou. Podem ficar, a gente tira assim. Levanta, mas não precisa. Tá ótimo. Pode.